Que o SERS OAB traz vídeos todos os dias para a sua preparação, você já sabe. A novidade agora é que você encontra a nossa programação completa em um só lugar. Acesse sers.com.br e na aba Aulas ao Vivo, você fica por dentro do que está rolando e o que vem por aí. Basta acessar o link, se cadastrar e acompanhar todo o conteúdo especial que produzimos para você. E aí, curtiu? Então vamos juntos rumo à sua aprovação. Fala, OABeiros! Bem-vindo ao nosso canal SERS OAB. Nossa aula já vai começar. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você possa acompanhar outras aulas do SERS OAB. Vamos juntos? Olá, caras amigas, olá, caros amigos. Voltamos à nossa preparação para a segunda fase do exame de ordem em Direito e Processo Penal. Este é o nosso módulo prático e nesta aula eu vou te ensinar a fazer a queixa-crime. Queixa-crime, ou simplesmente queixa, uma peça da fase pré-processual, mas depois da prática do crime. O crime já ocorreu, mas o processo ainda não iniciou. Professor, e quando começa o processo? Com o recebimento da inicial acusatória. Seja ela denúncia, seja ela queixa. A denúncia é de titularidade do Ministério Público num crime de ação pública. A queixa é de titularidade do querelante num crime de ação penal privada. O querelante, em regra, é a vítima. Vamos ficar atentos porque, se a banca FGV trouxer crimes contra a honra, que em regra, há exceções, mas em regra, são processados por ação penal privada, e pedir o ajuizamento da ação penal, pedir o andamento do processo criminal, nós vamos provavelmente ter que fazer uma queixa. Eu vou te mostrar dentro do Código Penal a ação penal privada nos crimes contra a honra. Abri o Código Penal. Dentro do nosso CP, eu estou descendo até o 138. É o capítulo dos crimes contra a honra. Nós temos aqui 138, calúnia, 139, difamação, 140, injúria. E aí eu desço até o 145, que diz assim no comecinho do caput. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, regra geral é a queixa, é a ação penal privada. Há exceções, mas regra, os crimes contra a honra são processados por ação penal privada, são processados por queixa. Vamos lá então. Nós vamos para o enunciado, o fato da vida, em cima do qual você vai construir a peça. Vamos marcando o que é importante. Aqui comigo. Celso Antunes e Daniel Soares são atendentes no supermercado econômico, localizado na Rua das Camélias, 234, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Celso, vendo que Daniel estava sempre bem vestido, começou a sentir inveja do colega. No dia 25 de 1 de 2020, por volta das 10 horas, nas dependências do supermercado econômico, Celso notou que Daniel portava um celular iPhone e gritou: "O Daniel só pode ser traficante para ter dinheiro assim." O que em tese praticou o autor? Chamando a vítima de traficante. Em tese, o que nós temos aqui
é a injúria. A injúria está no artigo 140 do Código Penal e é processada, regra geral, por ação penal privada. Vamos continuar. O fato foi presenciado. Opa, se foi presenciado é porque nós temos testemunhas. Pelos empregados do estabelecimento Luiz Soares, Mário Oliveira e Diana Costa. E pouco depois, na mesma data, chegou ao conhecimento do ofendido. Indignado com o ocorrido, Daniel registrou o fato na primeira delegacia de polícia de Nova Iguaçu. Na data de 28 de 2 de 2020, o expediente policial foi encaminhado a juízo, tendo sido distribuído ao cartório do Juizado Especial Criminal. Na data de 15 de 4 de 2020, houve a realização de audiência preliminar no Juizado Especial Criminal, não tendo ocorrido conciliação entre as partes. Nesta oportunidade, Daniel tomou conhecimento que Celso havia sido condenado anteriormente pelo crime de furto, a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão por sentença definitiva. Na sequência, o magistrado determinou que os autos aguardassem em cartório as providências do interessado ou o decurso do prazo decadencial. Daniel contrata os seus serviços de advogado, pedindo que seja dado andamento ao processo criminal. Seja dado andamento ao processo criminal. Andamento ao processo criminal é ajuizar a ação penal, com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto, redija a peça cabível, que deverá ser datada com o último dia válido para o oferecimento. Bom, vamos matar de uma vez a questão do prazo, porque você tem que cuidar o seguinte: nós temos um prazo decadencial. Este prazo decadencial para oferecer a queixa é de 6 meses, contados da data do oferecimento da autoria. Está no Código Penal, no artigo 103, e também no CPP, artigo 38. Assim, ó. Olha a primeira parte aqui do 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Então, são 6 meses contados da data do conhecimento da autoria. Quando houve o conhecimento da autoria, está aqui, ó, porque o fato aconteceu no dia 25 de 1 de 2020. E na mesma data chegou ao conhecimento do ofendido. E lembre, se é um prazo decadencial sujeito a uma extinção da punibilidade, artigo 107 do nosso Código Penal, você conta o prazo na forma do artigo 10 do Código Penal. Você inclui o dia do início e exclui o dia do fim. 6 meses a partir do dia 25 de 1 de 2020. Inclua o dia do início e exclua o dia do fim. Então, se começa no 25, acaba no 24. 6 meses para frente. Então, eu estou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. De que ano? 2020. Aqui está o prazo. 24 de 7 de 2020. Vamos lá, então? Já matamos o prazo. Ainda, eu quero que você cuide o 41 do CPP, requisitos da queixa. A denúncia ou queixa, então no caso a queixa, conterá 1. A exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. 2. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. 3. A classificação do crime e, quando necessário, 4. O rol de testemunhas. Para formular uma queixa, você tem que seguir o 41. Esses 4 requisitos devem estar na nossa peça. 1. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. 2. Qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. 3. Classificação do crime e, quando necessário, 4. O rol das testemunhas. Ainda, cuide o artigo 44 do CPP. Procuração com poderes especiais. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato
o nome do querelante, a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Joia! Vamos lá então para o nosso esquema matador do CCPA, CCPE e TPE. Lembrando que CCPA é cliente, crime e pena, procedimento e ação penal. Que CCPE é competência, ciclo, a fase processual, peça e endereçamento. E TP são as teses e pedidos. Neste caso apresentado, o CCPA é o cliente é o Daniel Soares. O crime é injúria, artigo 140 do Código Penal, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O procedimento é o sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Ação penal é privada, conforme artigo 145 caput do Código Penal. Matamos o CCPA. Depois nós temos o CCPE. Competência, Justiça Estadual. O ciclo, fase pré-processual depois do crime. A peça é a queixa e o endereçamento é para o juiz de direito do Juizado Especial Criminal. Finalmente, teses e pedidos. Recebimento da queixa, apensamento ao expediente policial, citação do querelado, intimação do MP, inquirição das testemunhas, interrogatório e condenação do querelado, condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, fixação de indenização e a data correta que nós já sabemos, 24/7/2020. Vamos lá então? Vamos começar a construir a nossa primeira queixa-crime. Vem comigo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da comarca de Nova Iguaçu. Então eu fiz o endereçamento, eu não inventei nada, estes dados estão todos no enunciado. Depois eu dei 1, 2, 3, 4, 5 espaços, fiz o recuo à direita, a tabulação, que vai ser depois seguida em todo o texto, e comecei com o nome do cliente em caixa alta, é o preâmbulo, Daniel Soares. Eu não tenho os dados no enunciado, então eu mostro para a banca que eu sei que eu devo qualificá-lo. Idade, 3 pontinhos, nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, CPF, 3 pontinhos, agora eu tenho atendente no supermercado econômico, localizado na Rua das Camélias, 234, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Residente domiciliado, não sei, 3 pontinhos. Por seu procurador firmatário, conforme procuração com poderes especiais. Anexa. Folha, 3 pontinhos. É o que nós lemos no 44. Com fundamento, olha o fundamento menta verde, nos artigos 140 caput e 145 caput, ambos do Código Penal, bem como nos artigos 30, 41 e 44, todos do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência oferecer em caixa alta, em maiúsculo, queixa-crime, em face de, maiúsculo, Celso Antunes. Eu não tenho os dados do Celso? Não. Então eu mostro para a banca que eu sei que eu tenho que qualificá-lo. Eu não invento nada. Idade, 3 pontinhos, nacionalidade, estado civil, CPF, 3 pontinhos. O que eu tenho? Que ele é atendente. No supermercado econômico, localizado na Rua das Camélias, 234, município de Nova Iguaçu, RJ, residente domiciliado, eu não sei, 3 pontinhos. E aí eu termino o preâmbulo sempre da mesma forma, pelos seguintes motivos de fato e de direito. E aí eu vou para 1 dos fatos, 2 do direito, 2.1, 2.2, 2.3 dos pedidos. E fecho sempre da mesma forma. Nesses termos, pede deferimento, local e data, 3 pontinhos, ou, como aqui, se a banca pede, eu ponho a data, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos, matamos mais uma tese, uma peça. Vem comigo. 1 dos fatos. No dia 25 de 1 de 2020, por volta das 10 horas, nas dependências do supermercado econômico, localizado na Rua das Camélias, 234, município de Nova Iguaçu, RJ, o querelado, veja que eu estou chamando, o querelado, o autor do fato, o autor do crime de querelado. Então, nós temos o querelante, que é o cliente, e o querelado, que é o acusado. Afirmou aos gritos que o querelante só podia ser traficante para ter dinheiro assim, entre aspas. O fato foi presenciado pelos empregados do supermercado econômico Luiz Soares, Mário Oliveira e Diana Costa. O ocorrido foi registrado na primeira delegacia de polícia de Nova Iguaçu,
tendo sido encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Na data de 15 de 4 de 2020, houve a realização de audiência preliminar, não tendo ocorrido conciliação entre as partes. Naquela oportunidade, tomou-se conhecimento de que o querelado havia sido condenado anteriormente pelo crime de furto, a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão por sentença definitiva. Veja, já vou por ponto 2 do direito. Eu não inventei nada no ponto 1 dos fatos. É como se fosse um copia e cola. Se você inventar, eu já falei, a prova é identificada e aí você é excluído do certame. A prova é zerada. Não identifique a prova, é um copia e cola. Não perca tempo no ponto 1 dos fatos. Ele tem que estar, porque faz parte da estrutura da peça, mas não perca tempo, é um resumo do enunciado. Agora sim, tá valendo. Ponto 2 do direito. 2.1. Da adequação típica, ou seja, que crime praticou o querelado. Ao afirmar que o querelante só podia ser traficante para ter dinheiro assim, o querelado praticou o crime de injúria, previsto no artigo 140, caput do Código Penal, já que ofendeu a dignidade e o decoro, honra subjetiva da vítima. 2.2 da ação penal privada. O crime de injúria é processado mediante ação penal privada, de acordo com o artigo 145, caput do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente queixa-crime. 3 dos pedidos. Diante do exposto requer, letra A, o recebimento da presente queixa-crime. B, o apensamento desta queixa-crime ao expediente policial número, eu não sei qual é o número, eu não invento, então eu botei 3 pontinhos, oriundo da primeira delegacia de polícia de Nova Iguaçu e autuado nesse juizado especial criminal sob o número 3 pontinhos. A citação do querelado para responder à acusação. A intimação do representante do Ministério Público. A inquirição do querelante e das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser intimadas para a respectiva audiência. Então eu pedi a inquirição e a intimação das minhas testemunhas. Depois, F. O interrogatório do querelado, seguindo-se nos demais atos processuais até final condenação. Eu tenho que pedir a condenação do querelado, nas penas do artigo 140, caput do Código Penal. A condenação do querelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais. E, finalmente, a fixação do valor de indenização nos termos do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. E aí, eu sempre tenho o mesmo fechamento. Como aqui é queixa e ação penal privada, tem a particularidade de eu colocar o valor da causa. Eu não invento, 3 pontinhos. Nesses termos, pede deferimento. Local, 3 pontinhos, eu não invento. A data que a banca pediu, nós já vimos, é 24 de 7 de 2020. Advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. E não vamos esquecer, depois disso, rol de testemunhas. 1. Luiz Soares, qualificação, 3 pontinhos. Com endereço profissional no supermercado econômico, localizado na Rua das Camélias, 234, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Botei ponto e vírgula. A mesma coisa com o Mário, botei ponto e vírgula. A mesma coisa com a Diana, botei ponto final. Então, veja, eu não inventei nada. Eu botei qualificação, 3 pontinhos. Eu sei que eu tenho que qualificar. Como não está no enunciado, eu não vou inventar. Mas o endereço de trabalho está e eu coloquei para os 3. Pronto. Pronto. Já sabemos fazer a nossa queixa. Este é o nosso módulo prático e nesta aula eu vou te ensinar a fazer uma queixa-crime subsidiária. Em que fase que nós estamos? Numa fase pré-processual, afinal de contas ainda não começou o processo, mas já ocorreu o crime. Então, depois do crime, mas antes do processo. Professor, como assim queixa subsidiária? Queixa-crime subsidiária. Pense comigo. O MP, quando o crime é de ação penal pública, ele tem 3 caminhos. Ou ele oferece denúncia, ou ele requisita diligências, ou ele promove o arquivamento. Se o MP for omisso, se o MP for inerte, ou seja, no prazo legal ele não tomou qualquer providência, ainda que o crime seja de ação pública, surge para o querelante a possibilidade de ajuizar uma ação penal privada. É a ação penal privada subsidiária da pública, com a queixa subsidiária. Nós temos fundamento na própria Constituição. Abri a Constituição.
Desci até o artigo 5º. Veja, como direito e garantia fundamental previsto no artigo 5º. Eu vou até o inciso 59. Olha aqui. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Olha agora o CPP. Abri o Código de Processo Penal, fui até o 29. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, tanto no artigo 5º, inciso 59 da Constituição, quanto no artigo 29 do CPP, nós temos o fundamento para a chamada queixa subsidiária. Bom, vamos ver o fato, o enunciado, o fato da vida sobre o qual você vai formular esta queixa subsidiária. Peça prático profissional. Bárbara Tavares possui 16 anos e estuda no Colégio Farroupilha, localizado na Avenida Major Guimarães, 339, bairro Nova Morada, em Parintins, AM. No dia 11 de setembro de 2016, quando tinha 15 anos, Bárbara foi vítima de abuso sexual por parte de José Sampaio e Caio Córdova. Eu já paro aqui um pouquinho. Se a Bárbara, com 15 anos, foi vítima de abuso sexual, você tem, em tese, um estupro qualificado. Por quê? Porque a vítima, ela tem menos de 18 anos. Claro que não é o de vulnerável, porque para ser de vulnerável, a vítima tem que ter menos de 14, menor de 14, ou ser doente mental, ou não poder, de qualquer forma, oferecer resistência. Aqui nós temos uma moça, não se fala nada em doença mental, que, quando tinha 15 anos, foi vítima de abuso sexual, estupro qualificado. Naquela data, por volta das 18 horas, na Rua da Ladeira, próximo ao número 18, bairro Cidade Alta, em Parintins, os agressores, aproveitando-se da circunstância de a vítima estar sozinha, pois voltava da escola, arrastaram-na para o matagal e, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, obrigaram a ofendida à prática de conjunção carnal. Não tem dúvida, né? É estupro qualificado. Diante dos gritos da vítima, a polícia foi acionada, ocasião em que os policiais militares Adailton Medeiros e Elivelton Mascarenhas, lotados no 1º BPM, Batalhão de Polícia Militar de Parintins. Isso aqui é muito importante porque você tem testemunhas. Você está vendo? Vá pensando assim. Prenderam os 2 autores em flagrante. O inquérito policial foi concluído com o indiciamento de José Sampaio e Caio Córdova pela prática de estupro, sendo em seguida encaminhado ao juízo, onde foi autuado sob o número tal, inventei aqui. O Ministério Público teve vista dos autos em 3 de 11 de 2016. Vamos lembrar que, de acordo com o artigo 46 do CPP, o MP, se nós temos um acusado preso, tem 5 dias para denunciar. E se o acusado é solto, 15 dias. 5 para o preso, 15 para o solto. Este é o prazo que está para o MP oferecer a denúncia, artigo 46 do CPP. Vem comigo. Então, o MP teve vista em 3 de 11 de 2016. Vamos lá. Na data de 25 de 11 de 2016, o cartório certificou que ainda não havia sido oferecida a denúncia, razão pela qual o juiz responsável pelo caso, titular da 3ª Vara Criminal de Parintins, você está vendo? Ó, este será o juiz no teu endereçamento. Ele concedeu de ofício liberdade provisória aos indiciados, sob o argumento de que ocorrer excesso de prazo. Indignada, a família de Bárbara dirigiu-se ao seu escritório de advocacia, contratando-a para que fossem tomadas providências para início do processo criminal. Tá vendo? Início do processo. Ou seja, oferecer a queixa. Só que o crime é de ação pública, então seria uma queixa subsidiária. Redija a peça cabível com base nas informações do caso concreto. Veja,
o crime é de ação pública. O estupro é de ação penal pública. O estupro é de ação penal pública. Houve uma alteração em 2018. Antes de 2018, o artigo 225 do Código Penal dizia que, em regra, o estupro era de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Havia duas exceções: vítima vulnerável ou menor de 18. É o caso da Bárbara. Então, já antes da alteração de 2018, se a vítima tinha menos de 18, o crime já era de ação penal pública incondicionada, do MP. Com esta alteração de 2018 ao artigo 225 do Código Penal, se reforça a ideia de que todos os crimes sexuais são processados por ação penal pública incondicionada. Não precisa mais representar. Mas no caso da Bárbara, tanto faz, porque ela tem menos de 18, já era ação pública incondicionada. Tá? Vem comigo então. Chegamos ao nosso esquema matador do CCPA, CCPE e TP. Lembre que o CCPA é deixa eu voltar aqui. O CCPA é o cliente, o crime é a pena, o procedimento é a ação penal. O CCPE é a competência, o ciclo processual, a peça e o endereçamento. TP são as teses e pedidos. No caso, o teu cliente ou a tua cliente é a Bárbara. Então, CCPA. Vamos lá. Cliente é a Bárbara, 16 anos. O crime é estupro qualificado, 213, parágrafo 1º, reclusão de 8 a 12 anos. Nós temos um procedimento que é comum ordinário e ação pública incondicionada, conforme o artigo 225 do Código Penal. Matamos o CCPA. Vamos agora ao CCPE. A competência é justiça estadual. O ciclo é a fase pré-processual, após o crime. A peça é a queixa-crime subsidiária. O endereçamento é o juiz de direito da terceira vara criminal de Parintins. Teses e pedidos. Recebimento da queixa, apensamento ao inquérito policial, citação do querelado, intimação do MP, inquirição das testemunhas, que são os PMs, interrogatório e condenação dos querelados, reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, artigo 226, inciso 1º do Código Penal, condenação ao pagamento de custas e demais despesas processuais, fixação de indenização. Tá joia? Bom, vamos lembrar dos requisitos da queixa. Artigo 41 do CPP. A denúncia ou queixa conterá 1. A exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. 2. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. 3. A classificação do crime e, quando necessário, 4. O rol das testemunhas. Esses 4 requisitos devem estar na tua queixa, ainda que seja uma queixa subsidiária. Devem estar. São requisitos formais da ação penal. Tá joia? Ainda, lembre da procuração com poderes especiais do artigo 44 do Código de Processo Penal. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Vamos lá então. Eu estou começando a nossa peça. O endereçamento, como sempre. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da terceira vara criminal de Parintins AM. Eu não inventei. Isto aqui veio no meu enunciado. Eu dei 1, 2, 3, 4, 5 espaços e coloquei autuação judicial número. Eu não inventei este número. Está no nosso enunciado. Senão eu teria colocado 3 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 espaços, recuei à direita, fiz a tabulação do meu texto e vou começar o preâmbulo com o nome da vítima, a minha cliente. Bárbara Tavares, 16 anos. Nacionalidade, eu não sei, 3 pontinhos. Estado civil, não sei, 3 pontinhos. CPF, não sei, 3 pontinhos. Estudante no Colégio Farroupilha, localizado na Avenida Major Guimarães, 339, bairro Nova Morada, em Parintins, AM, isso aqui está no enunciado. Residente domiciliada, eu não sei, 3 pontinhos. Assistida por seus pais, claro, ela tem 16.
folha tal, 3 pontinhos, e representada por seu procurador firmatário, que é você, advogada, advogado, conforme procuração com poderes especiais anexa, folha tal, 3 pontinhos, com fundamento, olha o fundamento menta verde, no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, nos artigos 213, parágrafo 1º e 100, parágrafo 3º, ambos do Código Penal, e nos artigos 29, 41 e 44, todos do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência oferecer. Veja, eu vou te mostrar aqui uma possibilidade nova de você montar a peça. Porque nós já construímos uma queixa onde no preâmbulo nós colocamos o nome da querelante, o nome do querelante e o nome do querelado. Agora nós vamos dar um espaço. Fica esteticamente muito bonito também. Olha aqui comigo. Oferecer 2 pontos. Aí você vai dar um espaço, vai fazer a tabulação sempre, à direita, vai escrever o nome da peça em caixa alta, queixa-crime subsidiária, em face D. Vai dar espaço de novo e vai colocar o nome dos querelados. Em caixa alta, José Sampaio. Eu não sei nenhum dado porque o enunciado não me trouxe, então eu mostro para a banca que eu tenho que qualificá-lo. Idade, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, residência, tudo com 3 pontinhos. A mesma coisa com o Caio. Idade, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, residência, tudo com 3 pontinhos. Dou espaço, recuo sempre pelos seguintes motivos de fato e de direito. Então esta é outra técnica que você pode utilizar para construir esta peça, tá? Agora segue sempre o mesmo esquema. 1 dos fatos, 2 do direito, 3 dos pedidos. Vem comigo. 1 dos fatos. No dia 11 de setembro de 2016, por volta das 18 horas, em um matagal localizado na Rua da Ladeira, próximo ao número 18, bairro Cidade Alta, em Parintins, AM, os querelados constrangeram a querelante Bárbara Tavares, de 16 anos, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, a prática de conjunção carnal. Diante dos gritos da vítima, da querelante, a polícia foi acionada, ocasião em que os policiais militares Adailton Medeiros e Elivelton Mascarenhas, lotados no 1º BPM, Batalhão de Polícia Militar de Parintins, prenderam os querelados em flagrante. O inquérito policial foi concluído com o indiciamento de José Sampaio e Caio Córdova pela prática de estupro, sendo em seguida encaminhado ao juízo, onde foi autuado sob o número tal. Eu inventei. O Ministério Público teve vista dos autos em 3 de 11 de 2016. Aí eu sigo. Na data de 25 de 11, o cartório certificou que ainda não havia sido oferecida a denúncia, razão pela qual o juiz responsável pelo caso, titular da 3ª Vara Criminal de Parintins, concedeu de ofício liberdade provisória aos indiciados sob o argumento de que ocorrer excesso de prazo. Aí, nós vamos ao ponto 2 do direito. Veja, eu não inventei nada no ponto 1 dos fatos. É um copia e cola, é um resumo do que está no enunciado, sem inventar nada. Agora sim, ponto 2 do direito. E aí 2.1, 2.2, para tantas teses ou pedidos quantos você tiver. Vem comigo. 2.1 é o crime. Que crime foi praticado? Então dá a adequação típica. Com sua conduta, os querelados praticaram um crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, devendo incidir a qualificadora do respectivo parágrafo 1º por ser a vítima menor de 18 anos. Da mesma forma, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso 1º do Código Penal, pois o crime foi cometido com concurso de 2 pessoas. 2.2. Dação penal privada subsidiária da pública. O crime de estupro é processado mediante ação penal pública incondicionada, artigo 225 do Código Penal. Como o delito sexual foi praticado em 11 de 9 de 2016 e o Ministério Público teve vista dos autos em 3 de 11 de 2016, a denúncia deveria ter sido oferecida até o dia 8 de 11 de 2016, já que o prazo, no caso de indiciados presos, é de 5 dias, a teor do artigo 46 do Código de Processo Penal. No entanto, conforme certificado pelo cartório judicial, certidão da Folha, eu não inventei, 3 pontinhos, até a data de 25 de 11 de 2016,
a denúncia ainda não havia sido oferecida. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 59, dispõe que será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Igual previsão consta no Código Penal, artigo 100, parágrafo 3º, e no Código de Processo Penal, artigo 29. Assim, diante da inércia do Ministério Público, é oferecida a presente queixa-crime subsidiária. 3 dos pedidos. Diante do exposto requer: letra A, o recebimento da presente queixa-crime subsidiária. B, o apensamento desta queixa-crime subsidiária ao inquérito policial número tal, eu não invento, oriundo da, não invento, eu não sei qual é, 3 pontinhos, delegacia de polícia, autuado nessa terceira vara criminal, esse dado eu tenho, sob o número tal, eu tenho também. A citação dos querelados para responderem à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, a intimação do representante do Ministério Público, a inquirição da querelante das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser intimadas para a respectiva audiência. Então eu pedi a inquirição e a intimação tanto da vítima, que é a querelante, quanto das testemunhas. O interrogatório dos querelados, seguindo-se nos demais atos processuais até final condenação nas penas do artigo 213, parágrafo 1º, combinado com o artigo 226, inciso 1º, ambos do Código Penal. A condenação dos querelados ao pagamento das custas e demais despesas processuais e a fixação do valor de indenização nos termos do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Não esqueça de pedir a condenação dos querelados. Isto é imprescindível. E aí, o fechamento de sempre. Como é queixa, a gente coloca valor da causa. Valor da causa, R cifrão, 3 pontinhos. Nesses termos, pede deferimento, local e data, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos, e OAB, 3 pontinhos. Eu não inventei local, eu não inventei data, eu não inventei advogado, eu não inventei OAB. Eu só vou colocar a data quando a banca pedir no enunciado que eu coloque o último dia do prazo. Aqui não pediu, 3 pontinhos. E depois, o rol de testemunhas, os 2 PMs. Adailton Medeiros, policial militar, lotado no 1º BPM, Batalhão de Polícia Militar de Parintins, ponto e vírgula. 2. Elivelton Mascarenhas, policial militar, lotado no 1º BPM, Batalhão de Polícia Militar de Parintins, ponto. E nós fizemos a nossa queixa-crime subsidiária. Ok? Muito bem, bons estudos, até a próxima aula e aquele abraço.